Olá! Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre um tema que está muito presente nos dias atuais, nas organizações, e a gente ouve muito as pessoas falarem em rodas de amigos, em faculdade, em encontro familiar. É o tal do medo do retorno ao trabalho, que tem um nome em inglês, né? Esse nome ele fala muito do Return to the Office. Return to the Office. Retornar para o escritório. Então, como é que é esse processo de retornar para o escritório em tempos pós-pandemia? E essa síndrome que nós vamos falar aqui hoje, ela está muito presente, veio a ser percebida nesse período desse novo normal, desse momento que nós vivemos no pós-pandemia, que afetou o mundo de uma forma bastante pesada, e nas organizações nós pudemos ver os mais diversos tipos de sintomas aí. E essa síndrome, desse medo de retornar para o escritório, ele está sendo percebido mais presente de 2021 para 2022, quando começamos a falar no retorno às atividades que anterior à pandemia era uma rotina. Depois da pandemia, depois do vírus, depois de todo o processo que se viveu de isolamento social, de home office, de não saia, né? Você se proteja, você tenha cuidado, você tenha seu processo de higiene sempre ali muito bem claro para você, veio trazer esse medo. Então, como é que ele acontece? Como é que ele aparece? Como é que ele pode ser percebido? O medo é alguma coisa que você sabe que existe. É diferente da ansiedade. A ansiedade, você tem aqueles vários sintomas que nós já falamos aqui em outra ocasião, mas você não direciona, é por conta disso, é por conta daquilo, ela existe. O medo do retorno para o escritório, ele é presente, ele existe. Eu tenho medo disto, eu tenho medo desta situação. Mas, ao mesmo tempo, esse medo de voltar ao escritório, ele é fato, ele pode estar claro para o sujeito. Porém, ele não sabe identificar por que ele tem medo. Quais são os medos de chegar ao escritório e encontrar o quê? E aí traz-se um desafio muito grande para as organizações, mais uma vez, para os líderes, para os gestores de RH e para você, que é essa pessoa que pode estar passando por esse medo agora, está vivenciando esse medo, está desenvolvendo essa síndrome do medo. Pela sigla, ele é chamado FORTO, o medo de voltar para as atividades é uma sigla em inglês, né? De voltar para o escritório. Então, como é que a gente pode perceber esse medo nas pessoas? Bom, eu posso ter alguém lá no meu time que sempre apresentou uma resiliência muito, muito boa, muito eficiente, uma pessoa eficiente nas atividades, uma pessoa que fazia todas as suas atividades antes do período da pandemia, de uma forma bastante segura, bastante eficiente. Ele se mostrava muito engajado com o time, na organização, era uma pessoa que atingia metas, enfim, vieram as diversas situações que nós citamos aqui, e ao se deparar, né, com esse momento de passou, as coisas já estão voltando ao normal, eu tenho que voltar para trabalhar no escritório, vem o medo, porque ele acostumou um bom tempo trabalhar no home office. Ao mesmo tempo que muitas pessoas ficaram muito incomodadas por trabalhar no home office, por N razões aí, né? Porque ela não tinha um espaço que ela pudesse colocar para ela, viabilizar para ela ali um espaço que fosse o escritório dela, para ela poder atender às necessidades da empresa e às suas próprias necessidades, ou por esse motivo, ou por ela não ser respeitada em casa, porque as pessoas que moram com ela, podem muitas vezes confundir o fato dela estar trabalhando em casa com o não trabalhar, porque é cultural essa coisa de você sair de casa para ir trabalhar. Outras pessoas porque não queriam ficar em casa, porque elas eram muito solitárias, muito sozinhas, e o fato de sair para ir para a empresa era um momento de felicidade, um momento de integração, onde ela trocava companhia, trocava experiências com as pessoas que ela encontrava no caminho do trabalho, ela fazia amizades, ou até mesmo no ambiente de trabalho, aquela situação de estar com outras pessoas lhe trazia um certo conforto. Muito bem, por N razões,
Várias pessoas ficaram, então, nesse modelo home office. E ali acomodou-se, né, uma situação de você estar com certas facilidades de levantar, você não precisa tomar condução, você não precisa enfrentar um trânsito, você não precisa ter a hora, relógio para você chegar lá no trabalho, independente se tiver trânsito ou não, você não chegar atrasado. Depois, na volta do trabalho, a mesma coisa, o mesmo percurso. Então, para muitas pessoas, isso foi mais fácil. Esse momento do home office trouxe uma certa qualidade de vida, porque ela poderia ali ter um tempo a mais para cuidar de si mesmo, para cuidar dos seus, para dormir um pouco mais, para descansar melhor e ir para o seu espaço de trabalho ali de uma forma mais tranquila. Esse momento foi um momento bem longo, né? Foram quase 2 anos de isolamento, quase 2 anos aí desse período de pandemia, que as coisas tiveram que ser ajeitadas, colocadas nas caixinhas de uma forma a atender fulano, beltrano, ciclano, todas as pessoas do time, mas no nosso emocional isso mexe também. Então de uma certa forma, nós nos acostumamos a trabalhar em casa. E aí quando a empresa já traz uma nova proposta de retomada ao ambiente corporativo, muitas pessoas entraram em pânico, entraram em desespero. E, no primeiro momento, sem poder identificar, na realidade, o porquê disso. Mas elas sabiam que o medo era direcionado a voltar para o trabalho. Então aí vamos falar um pouquinho de quais seriam esses medos. Bom, eu posso ter medo de encontrar o meu amigo, de não encontrar o meu amigo, de ver que o meu amigo, que eventualmente tenha contraído o vírus ou não, tenha partido, não esteja mais entre nós. Eu posso ter ali um novo chefe, eu posso ter um time renovado, eu posso ser aquela pessoa única que sobrou ali, que naquele momento de pandemia foi renovado, fiquei eu, e essa sobrei eu, traz também uma fantasia de que eu indo para a empresa eu serei mais observado, eu serei melhor avaliado e eu posso perder emprego, vem o medo do desemprego. Então, esse momento são N situações, aqui eu citei algumas. O medo de ser contaminado, o medo de contrair o vírus, aí você pode dizer assim, nossa, mas a coisa já está controlada, já vieram as vacinas, já essa questão sanitária já se tornou até um hábito das pessoas, algumas pessoas acreditam que devem continuar se protegendo com a utilização da máscara. Nada disso vai ser confortável para essa pessoa que está com medo de retornar ao escritório. E esse medo, ele pode trazer ali N sintomas no seu corpo. Ele pode estar trazendo sintomas que você pode, no primeiro momento, acreditar que é uma ansiedade, só que não é. Então ali você pode ter aceleração do batimento cardíaco, você pode começar a beber ou aumentar o número de doses de bebida que você já consumia. Se você não consumir, você pode começar a estar desenvolvendo um hábito ali de tomar bebida alcoólica, você pode estar ali abusando de determinados medicamentos que você já fazia uso, mas você está tão inseguro e muito amedrontado nesse momento de ter que atender essa proposta da empresa e retornar para o ambiente corporativo, que você pode começar a buscar fórmulas mágicas através de pílulas, ou seja, através de medicação. Automedicação, e ali você vai buscando ali os diversos tipos de medicação, medicação para dormir, medicação para ficar mais ligado, medicação para diminuir a ansiedade, medicação para te dar ânimo, para te deixar mais motivado, medicação para te deixar em algum momento do dia mais tranquilo, você repete a dose, e assim sucessivamente, e N outros remédios que pode ser ali acrescentar nessa fala de utilização de medicamentos, e ali sem orientação médica. É a automedicação. Eu vou à farmácia e eu observo ali qual remédio que eu acredito, ou através da pesquisa lá no Google, acredito que possa vir a me fazer muito bem nesse momento que eu estou vivendo. Porém, não é tratamento medicamentoso. Né? Primeiro nós vamos ver como é que está esse emocional, esse medo de retornar. Claro que se for necessário uma medicação, quem é que vai ser o profissional que vai te orientar
para a utilização de determinado medicamento e por um período ali determinado, orientado por ele, com a dosagem específica. É o médico, é o psiquiatra. Só que às vezes a resistência em procurar ajuda, tanto na psicoterapia quanto o tratamento psiquiátrico, leva as pessoas a aumentar muito mais esse sentimento, desse medo, que ela sabe do que é medo de voltar ao escritório. Aí vem as maiores fantasias. Eu posso ser assaltado, eu estou inseguro em sair da minha casa, eu tenho medo que o transporte, ou meu carro, ou a minha moto, venha a causar um acidente ou sofrer um acidente. Eu tenho medo de ficar nervoso no meu ambiente de trabalho, eu tenho medo de enfrentar o meu novo chefe, eu tenho medo de estar nesse time novamente, eu tenho medo de me sentir ameaçado por uma questão de demissão, se eu não atender a demanda da empresa, e ao mesmo tempo eu acredito que eu não vá atender. Então ali você cria uma série de situações, elas não são fantasiosas até um certo ponto, mas são pontos que você identifica nesse medo muito forte em voltar para o escritório, para as atividades presenciais. E ali as tuas reações cognitivas de desenvolvimento, a tua reação motora, a tua forma de trabalho vai ser toda alterada porque existe uma alteração psíquica. Então, enquanto tiver esse medo muito presente, as tuas atividades serão totalmente comprometidas, porque o teu emocional está comprometido. E eu não posso desconsiderar todo esse sintoma que vem somatizando, que vem aparecendo no meu corpo. Ali eu posso ter sintomas físicos que podem ser o quê? Posso ter uma vertigem, um desmaio, uma taquicardia. Eu posso ter aquela dificuldade momentânea para respirar. Eu posso ser aquela pessoa que estou começando a ficar com a boca seca. Isso tudo demonstra o quê? Mostra para quem está ao seu lado ali, às vezes, um momento que você está ali mais ansioso. Só que não. Esse momento é de medo. Esse medo ele está direcionado à volta para o escritório. Como é que a gente trata essa síndrome, né? De medo de retornar às atividades lá no escritório, o forte. Bom, ali nós vamos ter principalmente que contar com a ajuda da gestão de pessoas, do setor de gestão de pessoas, do líder. Ele vai ter que ter um olhar ali muito sensível para perceber que alguma coisa no time ali não está bem e é um elemento em si, é uma pessoa do time. Claro que se eu não tratar, não for ver, não for fazer um trabalho com essa pessoa, esse sintoma pode passar para todos o time. Ou seja, o clima fica pesado, o clima pesado compromete o rendimento daquele time e pode ir passando para os outros da empresa também. Então, quais são os primeiros pontos a serem verificados? Se você tem algum desses sintomas, está apresentando, alguém no seu time está apresentando alguns, 3 ou mais desses sintomas que nós colocamos aqui, está na hora de ter uma conversa e buscar um tratamento, ali no caso da pessoa, um tratamento psicoterápico e um tratamento medicamentoso, ou seja, psiquiatra. Se esse medo ainda não está tão ali com esses sintomas 3, 4 ou mais, mas você está percebendo que algumas pessoas começam a conversar e demonstrar um certo medo de estar indo para o escritório, e independe a causa, o medo ele existe, está na hora de fazer um trabalho, desenvolver um projeto aí de saúde mental, de tratamento da saúde mental. É um tratamento que no início, por esse medo não estar tão forte, pode ser profilático, mas ele vai ser principalmente preventivo para essa síndrome e para outras todas lá. Então eu não posso desconsiderar, não posso achar que não é uma bobagem, a pessoa é preguiçosa, ela costuma ficar na casa dela. Não, esse medo existe. Então para que haja esse retorno de forma positiva para o colaborador e para a empresa, é necessário ações. E dentro dessas ações, pode-se pensar, as empresas que ainda não voltaram 100%, mas estão pensando em retomar, elas podem começar a fazer uma escuta com o time. Como é que seria para vocês voltar? Como é que é, depois de tanto tempo, nós estarmos em home office, como é que seria voltar? Um outro momento, convidá-los para uma tarde na empresa, um café com conversa, uma roda de conversa e principalmente ouvir. Os líderes precisam ouvir o time. Ouvindo o time, eu vou saber o que é que está incomodando e quais são as necessidades e pontuar quais são os pontos, quais as estratégias que eu vou ter que utilizar aqui para manter essa pessoa mais segura. E eu não vou tirar o medo, mas eu vou tentar
tratar esse medo, diminuir. Se eu conseguir tirar, ok, mas no momento seria ouvir o quanto isso aflige um colaborador. Então, esse medo de retornar às atividades presenciais no escritório, na empresa, seja qual for a empresa, ele não é uma coisa a ser desconsiderada, algo a ser desconsiderado. Ele deve ser considerado, sim, por fazer parte da saúde mental do trabalhador. Então, eu deixo aqui uma reflexão, até uma pergunta, né? Como é que anda o seu time nesse retorno para o trabalho presencial para o escritório? Você percebeu alguém ali apresentando um certo medo? Você percebeu ali uma necessidade de você, enquanto líder, ouvir um pouco mais seu time? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.